as inúmeras vezes que esteve aqui atendendo o pedido das organizações, das cooperativas, governo do estado, das prefeituras, e em momentos como esse, onde ele também toma a iniciativa de vir fazer esse balanço junto com a sua equipe do que nós conseguimos produzir aqui. O certo ministro está muito focado no que é a sua área, da agricultura familiar, dos assentamentos, dos quilombolas, da agricultura de um modo geral, mas é muito importante registrar também aqui a decisão que o presidente Lula teve, ministro Paulo Teixeira, de constituir aqui no Rio Grande do Sul o Ministério de Apoio à Reconstrução, onde esteve à frente o nosso ministro Paulo Pimenta, agora a Casa de Governo representada aqui pelo companheiro Maneco. Quero cumprimentar todos que estão aqui na mesa, todas as autoridades que estão. O presidente Lula esteve aqui no Rio Grande do Sul 5 vezes o presidente teve, e o presidente Lula veio para o Rio Grande do Sul e o recurso também veio. Eu estava olhando aqui a organização do documento que foi entregue. Dos 212 bilhões de reais que foram anunciados pelo governo federal do presidente Lula, 87,9 são recursos novos. E desses, 64 bilhões de reais já foram aplicados aqui no Rio Grande do Sul. O companheiro Miguel Rosseto, líder da nossa bancada, quer cumprimentar todos os nossos deputados. Esses 64 bilhões já aplicados aqui no Rio Grande do Sul correspondem com 61% do valor anunciado já foi aplicado aqui no nosso estado. Obviamente que não fizemos tudo, não é possível assim num tempo como esse você atender todas as demandas que tem, porque o estrago foi muito grande, mas eu tenho absoluta certeza que a soma geral desse processo, os gaúchos e as gaúchas irão agradecer muito o governo do presidente Lula, a generosidade, o olhar atencioso que teve com a população aqui do nosso Rio Grande do Sul. Na parte da Conab, amigos e amigas, nos foi dada a tarefa de tratar do abastecimento, garantir que não faltasse o básico, que é a alimentação. E assim nós procedemos, muito organizados, com a solidariedade também aqui do nosso estado. De uma hora para outra, o que já existia, querida Luzia, nossa superintendente, brotou cozinhas solidárias em todos os cantos do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa da sociedade civil que começou lá na pandemia, que se intensificou aqui na enchente. Querido Sense, presidente da CUT, que também liderou entidades, sindicatos, não só para abrigar as pessoas, mas também para garantir esse básico. E a Conab então garantiu que em todas essas cozinhas solidárias, em todos os locais onde as pessoas tiveram que ficar fora das suas casas, que não faltasse alimentação. A Luzia me atualizava aqui os dados, 651 cozinhas solidárias foram instaladas no Rio Grande do Sul. E dessas foram abastecidas com 213 mil cestas de alimentos. E dessas, Douglas, 61 mil cestas através estamos comprando da agricultura familiar. Quando lá na enchente não tínhamos essa capacidade, nós tivemos que fazer os leilões para que as empresas vendessem alimentação. Assim que tivemos possibilidade, atendemos também esse pedido, ministro, dos assentados, das cooperativas, da agricultura familiar, para comprar alimentação. Já são 61 mil cestas de alimentos adquiridas da agricultura familiar. Nós fizemos também, agora há poucos dias, um movimento muito importante, atendendo um chamado e uma demanda, que foi a aquisição das sementes, especialmente dos assentados da reforma agrária. Vida Lara, nossa dirigente nacional, da Salete, era a questão da semente do arroz orgânico, que é um patrimônio dos assentados da reforma agrária e que parte da semente foi embora. O que nós conseguimos produzir de recurso, organizado junto com o MDA, são 7 milhões de reais para a compra de arroz, feijão, rama de mandioca, hortaliça, cebola. Só do arroz orgânico serão 4 mil hectares de terra plantada com essas sementes, beneficiando 780 famílias da agricultura familiar, com as demais
modalidade de semente, serão 5.000 famílias atendidas da agricultura familiar. Nós estamos muito atentos na questão da produção de alimentos. O plano safra da agricultura familiar, que voltou junto com o MDA, que tinha sido extinto, garantiu que juro mais barato para quem optar em produzir alimentos. E nós já estamos, municipal, colhendo os frutos dessas iniciativas. Nós teremos possivelmente uma safra histórica no Brasil, 322 milhões de toneladas de grãos. Mas a grande novidade, o grande destaque é a produção de comida. Nós produziremos no Brasil possivelmente 10% a mais de arroz. Aumentaremos a área em 15% comparado com a safra passada, o que vai resultar numa produção de arroz de 1.400.000 toneladas a mais comparado com o passado. Mais oferta de alimento, é a nossa luta, secretário Kovács, que eu quero me complementar, é garantir também a renda para os agricultores. Mas mais produto no mercado é também a garantia de preço mais barato para os nossos consumidores. Assim é no feijão, assim é nas hortaliças, assim é no básico, na comida que vai para o nosso consumo interno. A gente vai de recorde de exportação praticamente em todas as culturas, mas é muito importante esse aumento na produção de comida para garantir renda ao agricultor, mas baratear, levar um preço justo para os nossos agricultores. Agora, também uma organização das cooperativas dos assentados da reforma agrária no final do ano, o presidente Lula, o governo federal, garantiu agora também mais 52 milhões para fazer compra direta das cooperativas, para a gente fazer estoque público. Nós estamos refazendo nossos estoques, já temos milho, estamos comprando trigo, fizemos agora contrato de opção de arroz, muito importante para o Rio Grande do Sul, porque é o grande responsável pela produção nacional de arroz. 70% da produção de arroz, secretário Kovács, sai aqui do solo do nosso estado. E o que nós queremos é garantir para os agricultores que eles terão também a comercialização. O contrato de opção de venda de arroz, nós estabelecemos 20% acima do preço mínimo e é um contrato de opção. O agricultor contrata com a Conab, na hora de vender, se o mercado paga mais do que o contrato, ele vende para o mercado, mas se tiver menor, a Conab e o governo federal vão comprar. A ideia é até 500.000 toneladas de arroz para ter estoque, para garantir também uma intervenção positiva na hora que subir o preço dos nossos consumidores. E assim nós vamos, contando muito com os nossos agricultores e agricultoras do Rio Grande do Sul, porque é um estado que produz muito. Possivelmente nessa safra passará novamente no terceiro estado mais produtor do nosso país, contribuindo com mais de 13% da produção nacional. Depois de 2 secas consecutivas, depois da enchente, nós estamos avizinhando uma safra recorde para o Rio Grande do Sul. E essa também é um reconhecimento, uma homenagem que nós vamos fazer aos nossos agricultores, com todas as dificuldades. Abre o sol, vem a chuva, e o agricultor corajosamente bota a semente na terra para alimentar novamente o nosso país. Muito obrigado. Em primeiro lugar, dizer que todo o Brasil sofreu com aqueles eventos climáticos do Rio Grande do Sul. Todo o Brasil sofreu e todo o Brasil deu as mãos ao Rio Grande do Sul com a certeza da fortaleza dos gaúchos e das gaúchas para o reerguimento. E ontem foi muito emocionante chegar no Rio Grande do Sul e ver o aeroporto todo pronto, trabalhando para receber o jogo. Também quando desci à direita, vi o campo do Internacional. Me lembrei da música do Cleiton Cledir, que falava das tardes no Beira-Rio, não é isso não? Eu estava com a Daiane, ela falou que o campo do Grêmio ficava à esquerda. Como eu estava na janela à direita, pude ver o Internacional, mas cumprimento a todos. Bom, e quero aqui trazer para vocês que desde o primeiro dia o presidente Lula se engajou na temática da reconstrução. Primeiro, ele teve uma percepção que seria um
trabalho, um orgulho. E ele trouxe aqui o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Tribunal de Contas da União e o presidente do Supremo Tribunal Federal, uma visão que teria que ser algo que reunisse todos os poderes. Depois ele instituiu uma sala de situação diária. Todos os dias de manhã os ministros se reuniam às 8 horas da manhã. E aí a visão foi atender as pessoas atingidas, atender os municípios através de seus prefeitos, atender o governo do Estado, atender os empresários urbanos e atender a agricultura. E ele construir a infraestrutura que estava posta. Tem um balanço, que eu não vou meter aqui, onde teve um investimento de 128 bilhões de reais federais nessa redução para o Estado do Rio Grande do Sul, aqui em todo o Rio Grande do Sul. E a consciência de que esse trabalho não está terminado e que tudo que foi feito em diálogo, podendo ter tido acertos, equívocos, mas foi feito em diálogo com os atores e os principais atores do Estado. Eu quero então aqui me deter agora nas questões da agricultura familiar. E eu aqui quero lembrar do trabalho que fizemos junto com o Ronaldo Santini, que te antecedeu, e agora contigo, Wilson Covatti, e com o governador Eduardo Leite, que também todas as vezes que eu liguei, ele atendeu e pudemos fazer parcerias. Eu saio daqui e vou lá para uma reunião com o vice-governador, que é o governador em exercício, para ver o tema dos assentamentos estaduais atingidos, para ver como a gente faz a parceria em torno deles. Bom, nós iniciamos o ano, como disse bem o Gilson aqui, começou com o tema da suspensão das dívidas dos, primeiro, os municípios afetados, 478 municípios, 96% do Estado, 2,3 milhões de pessoas foram afetadas de alguma maneira pela tragédia climática. O governo destinou 2,5 bi para a recuperação da agricultura familiar no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que tem um valor que não está aqui, que eu vou falar ali na frente, né? Começamos há 10 dias depois de todos os eventos climáticos extremos, nós começamos com a suspensão do pagamento da dívida de Pronaf. Todos os agricultores do Rio Grande do Sul tiveram a suspensão do pagamento dos seus débitos junto ao governo federal. Então, o total do valor das parcelas de 2024 prorrogadas por até 36 meses. E o investimento total do valor das parcelas de 2024 redistribuído nas parcelas restantes. A segunda medida foi a oferta de uma nova linha de crédito. Essa nova linha de crédito de 1,2 bi no ano de 2024 para a reconstrução da agricultura familiar no Rio Grande do Sul. Esse 1,2 bi com pagamento de até 10 anos, com carência de 3 anos, rebate de 30%, então quem pegar 100 mil vai pagar 70 mil, limitado a 25 mil em municípios em calamidade pública e um rebate de 20 mil em municípios de emergência. As pessoas reclamavam que às vezes não conseguiam garantias para tomar o crédito. Então, no Rio Grande do Sul foi feito o primeiro fundo de aval. Um fundo de aval, fundo garantidor de operações, para ninguém poder ficar fora do crédito. Todo mundo poder tomar crédito, se não tivesse aval, não tivesse garantias, ele entraria nesse fundo de aval. Eu quero dizer que esse fundo de aval foi um modelo para depois a gente lançá-lo nacionalmente. Lançamos 3 fundos de aval nacionalmente, do FGO, do FGI e também o FAMP do SEBRAE. Então hoje tem 3 fundos de aval. Esse é um diálogo importante que faço aqui com as instituições financeiras, porque o objetivo do governo do presidente Lula é que todos os agricultores possam ter crédito. E os fundos de aval para as pessoas físicas, para a cooperativa, é que vão ajudar no acesso ao crédito. Outro aspecto aqui, que muitas pessoas tinham feito
pactuações anteriores que os deixavam numa situação de score baixo junto aos bancos. Os bancos não concediam crédito agrícola àquelas pessoas porque elas estavam numa lista de negativação das instituições financeiras. Então, nós começamos pelo Rio Grande do Sul, desnegativando essas pessoas. Então, ela pode tomar sim crédito agrícola e o banco não deve mais olhar aquela situação da repactuação anterior. Então, todas saem do score negativo. Começou pelo Rio Grande do Sul e eu vou falar mais adiante, nós estamos estendendo em nível nacional essa medida de desnegativação. E uma outra medida que foi aqui foi dizer o seguinte: o banco não pode olhar os débitos privados daquela pessoa, se ela tiver débito de telefonia, débito de IPTU, débito de conta de água, gás, qualquer outro financiamento, o banco tem que dar o crédito agrícola. Então ele foi desnegativado e saiu do que o presidente Lula chama da prisão perpétua do score negativo que o impedia de tomar crédito. E assim, fundo de aval, desnegativação e também a possibilidade de sair da lista do score negativo. Também houve um rebate na dívida dos agricultores e das cooperativas, né? E aqui o valor foi de 1 bilhão para 80 mil agricultores beneficiados e 140 mil operações de créditos comprovadas. Isso aqui foi um esforço hercúleo, envolveu instituições financeiras, envolveu institutos federais, envolveu a Emater e que envolveu esse grupo de governo para fazer esse trabalho e finalizar. Eu quero parabenizar, eu acho que a gente chegou ao momento positivo, inclusive porque esses agricultores estavam esperando para tomar um novo crédito. E agora o Rio Grande do Sul vai tomar, tem reservados 20 bi do Pronaf para o Rio Grande do Sul, já foram contratados 11 bi. E nós queremos que esses agricultores que repactuaram suas dívidas todos voltem para o crédito novamente. Então, foi feito isso. Hoje, o César Aldrich vai anunciar, junto aos assentados, nós vamos visitar um assentamento, né, esse valor. Foram 3 medidas provisórias. A primeira medida provisória foi feita para fazer um diagnóstico. Qual foi o pacto que a gente fez? Nós íamos fazer um diagnóstico para botar o dinheiro direcionado ao que estava diagnosticado. Quantas pontes caíram, quantas estradas deverão ser refeitas, o que terá que ser feito do ponto de vista dos canais de irrigação, o que terá que ser feito de agroindústria. Então foi feito um diagnóstico. Feito o diagnóstico, veio uma segunda medida provisória nos valores de 73 milhões para recuperação de estrada, 77 para crédito de fomento, 7 milhões para habitação, 1,5 milhão de custeio e laudos, 6 milhões e meio de laudos. E agora vem uma terceira medida provisória, que é essa do final do ano, que a Salete ligava para 20 pessoas ao mesmo tempo e mandava 15 WhatsApps para nós, que foi a recuperação de estrada de 57,9 milhões, crédito fomento de 99 milhões, crédito operacional de 5 milhões e deputada Reginete, crédito de fomento em quilombos de 15 milhões, que também eram as 15 ligações da deputada Reginete diárias. Portanto, essa é a frente do trabalho feito aqui junto aos agricultores familiares. Também foi feito um trabalho junto às cooperativas. Aqui tem uma grande cooperativa da área, lá do Vale do Taquari, muito atingida. E aí essa medida junto às cooperativas, ela permitiu a repactuação das dívidas da cooperativa, teve um fundo voltado para a repactuação da dívida do cooperado para com a cooperativa e
teve também uma destinação de um recurso para a repactuação da dívida do cooperado com o seu fornecedor. Não é isso? Então, esse recurso também houve acontecer. O deputado Wilson Covatti falou sobre o futuro, de fazer daqui para frente. Nós queremos ouvir mais também o conjunto das organizações. Nós podíamos fazer uma reunião virtual, como fizemos várias nesse período. Mas se eu puder fazer assim, uma síntese, primeiro reforçando esse aspecto que ele falou da recuperação do solo. Fazemos uma parceria em torno da recuperação do solo, já que vocês, como houve a suspensão do pagamento da dívida do Estado, os recursos que o Estado pagaria à dívida do governo federal constituíam um fundo para destinação à reconstrução. E essa reconstrução é tão importante. Eu me lembro que eu pactuei com o governador Eduardo Leite que ele pudesse aparelhar a Emater, que a Emater pudesse ser aparelhada com esses recursos que ele concordou. Mas, primeiro, recuperação do solo. Isso, como é que a gente pode ajudar nesse programa de recuperação do solo? Segundo, nós vamos fazer um programa no Rio Grande do Sul de recuperação de passagens degradadas para calcarear e adubar essas áreas degradadas para que nós possamos ter uma maior produtividade no agricultor gaúcho. Em terceiro lugar, é fundamental pensar um modelo agrícola que recupere áreas de matas ciliares e áreas de proteção ambiental, inclusive para retenção da velocidade da água, para que ela não chegue nos rios com essa rapidez que chegou no tempo anterior. Então, acho que um novo modelo agrícola é fundamental e acho que a Emater vai poder estar junto com a Embrapa, junto com a SAP, junto com a SEAB do nosso Ministério, essa possibilidade de recuperação. Por isso, nós vamos estar juntos nesse processo com vocês e eu espero, junto das organizações, junto do governo do Estado, podemos discutir esse novo tempo das novas medidas e outras que, porventura, não tenham sido tratadas aqui por mim. Nós abrimos uma possibilidade, esse diálogo cooperativas, que as cooperativas possam fazer recuperação de passagem para os seus cooperados. Não precisa o cooperado pegar o financiamento para recuperar a sua passagem. A cooperativa pode fazer. Abrimos uma outra possibilidade no Pronaf, o Gilson ajudou muito, o Vanderlei, foram os dois caras aqui, para que se possa fazer melhoria genética do gado da agricultura familiar pela cooperativa. Não precisa o cooperado pegar o dinheiro do banco e fazer para os seus animais. A cooperativa pode fazer melhoria genética já que é um custo baixo, mas de alto impacto. Ele vai ter um gado em pouco tempo de alto valor e de alta produtividade. E eu quero ver, já que o Gil está aqui, se a gente estende isso para as florestas produtivas. Isso é, para a gente agora também as cooperativas poderem fazer toda a parte de manejo e de recuperação florestal de florestas produtivas, frutas, etc., que possa ter resultado econômico e ter também um resultado ambiental. Então são essas as medidas e deixo aqui um pedido ao presidente Vanderlei que possam promover uma reunião virtual com todas as organizações, como nós fizemos, os parlamentares sempre participaram, para a gente dar continuidade de medidas para o nosso querido Rio Grande do Sul. Então estou feliz de estar aqui. Tem essa prestação de contas, depois vamos estar com o governador para discutir os assentamentos que são estaduais, depois vamos visitar um assentamento também em Nova Santa Rita, não é isso? Então esse é o programa e espero que a gente possa não dar por concluído o nosso trabalho e ter dois olhares preventivos. Um é para aqueles que puderem ser atingidos pelas secas. O outro olhar preventivo é para as chuvas que virão no ano de 2024, 2025, para que elas não
atinjam no Rio Grande do Sul da maneira que atingiram em 2024. São essas as nossas preocupações, e trago um abraço aqui de uma pessoa que eu estimo muito, que é o presidente Lula. Muito obrigado. Mais para cá um pouquinho, agora sim a gente apareceu. Deputada Maria do Rosário, né, nesse encontro tão importante com o ministro Paulo Teixeira aqui em Porto Alegre. E ontem eu estava assistindo via as redes no Brasil a sua participação muito importante naquele ato em Brasília de reafirmação da nossa democracia, e tem sido uma fala firme na sua campanha passada, a prefeitura aqui em Porto Alegre, nos seus discursos, nas questões das mulheres e tudo aquilo que aconteceu. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora, uma das poucos parlamentares que pode responder dessa forma. Estamos seguros com a nossa democracia, deputada? É um prazer recebê-la aqui no Tendência. Prazer falar com vocês através do Tendência. Gente, a democracia é algo para a gente conquistar todos os dias e aprofundar. Porque se a gente também não aprofunda a participação da sociedade e o respeito à tendência que passa a existir, é refluir. E é por isso que ontem eu procurei fazer um pronunciamento que mostra que todas as instituições têm a sua responsabilidade, inclusive o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que não pode permitir esses arroubos contra a Constituição. Nós devemos cumprir a lei, cumprir a Constituição. E a democracia é além do voto. Começa pelo respeito ao voto e às regras estabelecidas, mas é também quando a gente enfrenta, por exemplo, as altas taxas de juros, quando assegura aqui que os agricultores têm a possibilidade de produzir o alimento e ele possa estar na mesa de cada família. Então a democracia, ela é política, social, econômica, ela, portanto, ela é liberdade, mas ao mesmo tempo direitos. E é isso que eu acho que nós afirmamos ontem, que quem ataca a democracia e ataca a liberdade, que homenageia a tortura e torturadores, também quer retirar o direito de reivindicar e de lutar do povo, dos jornalistas, dos comunicadores, que estão tão perseguidos pela censura durante o período da ditadura militar. Mas um pouquinho do seu tempo. Hoje está aqui acompanhando o ministro Paulo Teixeira nessa caminhada que ele está fazendo no Rio Grande do Sul, pela recuperação ainda do nosso estado, que foi tão castigado, não é, deputada, em todas as suas regiões. Nós somos uma região que, graças a Deus, não foi castigado lá no litoral norte, mas o estado como um todo foi. E agora o ministro vem com um pacote de novidades para cá e falando também de assentamento, de reforma agrária. Estamos progredindo nesse campo? Eu acredito que sim, mas o principal é essa sinergia, porque entre as medidas que foram realizadas, eu considero que foi muito importante, no período da emergência, termos tido mais de 600 cozinhas da comunidade, cozinhas solidárias. E esse alimento foi comprado pelo governo, através da Conab e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também do Ministério do Desenvolvimento Social, da Agricultura Familiar. Então aquela banana que o produtor produz lá no litoral, aquele açaí que está vindo de lá, tudo aquilo que Morrinhos do Sul, que toda aquela região, Três Cachoeiras, que lá pela Pirataba o povo está produzindo, ajudou a alimentar aqui a nossa gente gaúcha. Muito obrigada. Coisa boa, eu lhe agradeço, muito obrigado. Até a próxima. Tudo de bom para Tendências e para o nosso litoral e para o nosso Rio Grande. Muito obrigado. Obrigada. Vamos lá. E olha só, neste evento importantíssimo aqui no Ministério da Agricultura em Porto Alegre, Edgar Preto, prazer receber o senhor aqui no Tendência e para a gente falar de alimento, da Conab, rapidinho, porque está indo lá para a comitiva, para o Palácio do Governo aqui em Porto Alegre, mas é um prazer para o Tendência lá no litoral, para a gente falar como estão as coisas na Conab. Tudo no previsto? Tudo indo, se avizinhando uma grande safra que tudo indica, os dados, os números que a Conab produz todos os meses. Nós teremos uma safra histórica, 322 milhões de toneladas de grãos o Brasil colherá. Para o Rio Grande do Sul, 38 milhões é a previsão que a Conab faz, o que recupera uma parte importante da nossa produção. Passaremos novamente a ser o terceiro estado mais produtor do nosso país. Então esses números demonstram a força da agricultura brasileira, mas aqui do Rio Grande do Sul especialmente. Tudo que nós passamos, as secas, as enchentes, basta abrir o sol,
o agricultor, a agricultura corajosamente bota a semente na terra e ela brota e produz e a gente segue alimentando o nosso país. A Conab está inserida nesse processo. Aqui para a enchente, coube a nós garantir o abastecimento para as cozinhas solidárias, para as prefeituras. Foram milhares e milhares de cestas de alimentos que nós garantimos, compramos sementes. Agora estamos comprando alimentação para fazer estoques públicos, fizemos contrato de opção para arroz, incentivando a produzir comida. A agricultura, de um modo geral, é muito importante para a nossa balança comercial, para a nossa exportação. Agora garantir o alimento bom, com preço justo para os consumidores, é uma das nossas metas. Obrigado. Então quer dizer que para 25 só novidades boas? Só novidades boas. O campo brasileiro, o campo gaúcho nos traz muitas alegrias. Felicidades, boa. Muito obrigado. Bom 25. Até a próxima. Zé. Muito bem, então estamos com José Roberto Prestes Madruga. Vou puxar o Zé para mais pertinho de mim aqui, que a gente fica mais na luz, né? Aqui é improvisado. Zé Roberto é representando o Sindicato dos Pescadores, né, do Litoral Norte, hoje conosco. Como é que foi essa visita do ministro Paulo Teixeira para os pescadores, para o pessoal da piscicultura do Litoral Norte? Boa? Primeiro, cumprimentar os nossos espectadores de Tendência, cumprimentar também o canal Tendência e desejar a todos, nesse início de ano, um bom 2025 para todo mundo. O ministro Paulo Teixeira ele vem até o Estado do Rio Grande do Sul hoje trazendo informações e fazendo um balanço, né, dos trabalhos do governo federal no auxílio à reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, em razão das enchentes que nos atingiram em maio de 2024 e também anteriormente em setembro já de 2023. E para a pesca e para a agricultura familiar, as informações e as notícias não poderiam ser diferentes, são boas, são maravilhosas, uma vez que o governo federal tem um compromisso com os pescadores, tem um compromisso com a agricultura familiar. E nós fomos convidados para ouvir esse balanço. Foram bilhões de investimentos na agricultura familiar, também na pesca artesanal, que fizeram com que os problemas oriundos das enchentes fossem amenizados. No próprio município de Tramandaí, em Bé, por exemplo, receberam auxílio referentes a isso. Posso citar, por exemplo, cestos básicos que vieram para ser distribuídos aos pescadores e pescadores artesanais através da Conab. Aqui também presente hoje também estava, o nosso presidente da Conab, Edgar Preto. E nós viemos aqui representando a Federação dos Sindicatos de Pesca do Estado do Rio Grande do Sul, os sindicatos pescadores de Tramandaí, sindicatos pescadores de Maquiné, sindicatos de pescadores de Capão da Canoa, que são sindicatos que hoje nós também representamos. Então é muito importante a pesca estar presente nesses eventos, nesse balanço, nessa prestação de contas que o governo federal fez para com a população, e também reforçando o compromisso do governo federal no ano de 2025 com a pesca artesanal. Muito bem. José Roberto Prestes Madruga aqui nesta visita, que é uma prestação de contas e também uma reafirmação dos compromissos do governo federal, com o Rio Grande do Sul. Teve aqui o ministro Paulo Teixeira da Agricultura hoje, não é? Isso, desenvolvimento agrário. Isso, desenvolvimento agrário, eu sempre confundo isso com agricultura. E aqui o José Roberto Prestes Madruga, que nos acompanhou nesta viagem e que também vem representando a área da pesca de Tramandaí. Até o próximo.